Boa noite para quem está entrando aí comigo agora. Olá, Ana Beatriz, Dogo, Solange, Sueli, que está sempre aí comigo toda noite. Sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma live, pontualmente às 9 horas da noite. E vocês lembram qual que é o assunto de hoje? Ontem nós começamos a falar sobre emagrecimento, composição corporal, a diferença entre perder peso e perder gordura, a importância de se manter a musculatura. E o que a gente costuma ver acontecendo com bastante frequência são aquelas pessoas que passam por efeito sanfona, porque elas perdem gordura, arrasta junto musculatura. Com a diminuição da musculatura, o metabolismo fica mais lento, então fica mais fácil acumular novamente a gordura perdida. Só que com o ganho da gordura, a musculatura não vem junto, não acompanha. E aí, cada vez mais o metabolismo lento e um organismo fragilizado, tá bom? Então, o que a gente sempre combina com os pacientes é: vamos perder peso? Não, vamos perder gordura, tá bom? E aí, trabalhando em cima de percentual de gordura. E aí, nós encerramos a live de ontem falando que em muitos casos é necessário fazer uso de medicação para ajudar nesse processo de diminuição do percentual de gordura. Por quê? Um sobrepeso pontual, algum momento que você perdeu a linha e ganhou uns quilinhos, não é um grande problema. Agora, aquela pessoa que luta contra esse excesso de gordura já há anos, às vezes desde a infância, desde a adolescência, ou na vida adulta mesmo, depois de uma gravidez, 2 gravidezes, há 10, 15, 20 anos, nesse processo de brigar com a balança, muitas vezes precisa entrar com medicação, porque nós temos a obesidade não como uma condição clínica, mas como uma doença. E como toda doença, requer um acompanhamento médico e muitas vezes requer o uso de medicamentos. E aí hoje, então, nós vamos abordar um pouquinho os diferentes mecanismos de ação dos medicamentos e suplementos que nós temos para ajudar no processo de perda de gordura, tá bom? Então, esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, tá todo aí? Fabiana, boa noite, Fabi, tudo bem? A Fabi foi hoje no consultório, passou em consulta comigo. Fico à disposição, tá bom, Fabi? Qualquer dúvida, eu falei para você, qualquer intercorrência, angústia, dificuldade, vamos modulando tudo que nós conversamos lá no consultório, tá bom? Quem tá aí comigo? Alexandre, a Nádia, também minha paciente tá aí. Doutor Flávio, muito bem. Nádia, saudades de você, minha querida, linda. Você é muito linda, Nádia. Sempre admirei sua beleza. Eduardo, muito bom. Muita gente aí. Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto. Nós temos medicamentos que agem em partes diferentes. Vamos começar a falar dos medicamentos, tá bom? Em partes diferentes do organismo. Temos muitos medicamentos que agem a nível de sistema nervoso central. Então, o que ele faz a nível de sistema nervoso central? Pode aumentar a liberação de hormônios do prazer, do bem-estar. Então, são moduladores, são medicamentos que aumentam GABA, serotonina. E aí você tem alguns medicamentos que causam alguns efeitos colaterais maiores e outros menos, tá bom? Medicamentos ansiolíticos entram aí, daqui a pouco eu vou dar todos os nomes para vocês, tá? Temos também medicamentos que agem nos hormônios de fome, saciedade, tá? Leptina, grelina, então estimula a sensação de saciedade e diminui a sensação de fome. E aí, quando a gente fala em hormônios orexígenos e anorexígenos são os que aumentam a sensação de saciedade, os que diminuem
a fome, tá? Então dá para agir em um ponto específico ou agir em vários sítios de ação. Então, às vezes a terapia medicamentosa começa com uma única medicação, mas por vezes fazemos terapias combinadas, certo? Bom, existem outros medicamentos também que agem em intestino, que agem em rins, tá? E aí então nós temos, eu montei aqui um esqueminha para eu não esquecer tudo que eu preciso falar para vocês, porque é muita coisa, tá? Então vamos lá. Existem muitos medicamentos que foram desenvolvidos para o diabetes. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez alguns de vocês que estão me assistindo já escutaram falar do Victoza, tá? O Victoza é um medicamento que foi desenvolvido para diabetes, ele é um antidiabético, ele é um análogo de uma substância do intestino que se chama GLP-1. Como análogo, ele aumenta a sensação de saciedade, ele é um sacietógeno, tá? Ele funciona por 24 horas. Então, os diabéticos, como ele é um antidiabético, os diabéticos começaram a usar o Victoza e começaram a emagrecer. Então a indústria foi atrás de entender o que estava acontecendo e aí foi descoberto realmente essa ação desse medicamento no GLP-1 a nível de intestino, aumentando muito a sensação de saciedade. E aí foi visto o quanto que isso seria interessante para a indústria do sobrepeso, da obesidade e do emagrecimento. Então foi lançado o irmão gêmeo do Victoza, que é o Saxenda, tá? O Saxenda é o mesmo princípio ativo do Victoza, mas a dose dele é uma dose maior. Por quê? Porque a dose ótima para emagrecimento não é a dose que o Victoza chega, é a dose que o Saxenda chega. Então nós já temos estudos científicos feitos de mais de 3, 4 anos, na qual a gente vê total segurança com o uso dessa medicação com o objetivo de emagrecimento e depois desse primeiro período, manutenção do peso, tá bom? Pode dar alguns efeitos colaterais com a maior parte das drogas, como náuseas, mais raramente pode acontecer dor de cabeça, e aí por causa disso essa medicação a gente começa com escalonamento de dose, então vamos aumentando dose. Tá? Eu não tô aqui, tá no consultório, mas ele é uma caneta, como se fosse uma caneta, na qual na pontinha você conecta uma agulhinha pequenininha, minúscula, quase invisível, e aí você tem uma janelinha na qual você escolhe a dose e aplica no subcutâneo, pode ser no abdômen, pode ser no braço, pode ser na parte mais gordinha da coxa. Esse daí é a maneira de aplicação, então, do Saxenda, tá bom? A gente tem que manter a maior dose tolerável dele, já que eu falei que a dose máxima do Saxenda é a melhor dose para o emagrecimento, tá bom? E aí, ela diminui a necessidade de ingestão alimentar, porque eu gosto, porque eu tenho prazer, é o único medicamento que faz esse efeito de diminuir a necessidade da ingestão alimentar por prazer, certo? É o único que age nesse sítio. Outra medicação usada para tratar diabetes, como o Glifage, a metformina, Glifage XR, ajuda demais também. O consumo dele antes das refeições tem uma ação importante na resistência à insulina, então diminui a resistência à insulina e é bastante indicado para quem está obeso, tá bom? Diminui o apetite também, através de uma ação no sistema nervoso central, aquela maior liberação de hormônios sacietógenos, tá bom? Também é muito usado para anti-age, então para inibir envelhecimento, para uma longevidade celular e ação de quebrar as células de gordura. Então, o Glifage também ajuda. E aí, outros medicamentos que, por exemplo, inibem a absorção da glicose a nível de intestino, que é um que se chama acarbose. O acarbose também aumenta a sensação de saciedade, mas ele diminui a absorção de glicose no intestino. Então, por exemplo, esse a gente pode associar com aquele Saxenda lá que eu tinha falado para vocês, porque eles têm efeitos semelhantes, mas que se somam, tá bom? Bastante seguro também. E ajuda a prevenir a hipoglicemia depois da alimentação. O que é isso? Tem alguns pacientes
principalmente os pós-bariátricos, que depois que comem, depois de um tempo que comem, a glicemia cai muito, tá? Então tem alguns grupos especiais que a gente precisa usar esse tipo de medicamento. Lembrando que todos esses medicamentos, claro que deve ser prescrito por um médico, tá? Eu tô explicando aonde que os medicamentos podem agir, efeitos colaterais, níveis de segurança, como que a gente faria tratamento, mas isso é bastante individualizado. Cada pessoa tem indicação de tomar uma medicação diferente, tá bom? Tem um outro que age a nível de rim, então ele também inibe a absorção de glicose nos rins. Então existe esse efeito também a nível de rins, e ele acaba sendo até um protetor renal por causa disso, tá? Também tem que tomar todos os dias, uma vez ao dia, sem grandes efeitos colaterais, podendo ser associado com outras terapias. Agora, quem já passou por um processo de perda de peso, de emagrecimento, que tem uma obesidade um pouco mais crônica, certamente conhece uma medicação que se chama sibutramina, né? Sibutramina, acho que foi um dos primeiros medicamentos lançados no mercado para perda de peso, e ele ainda existe. Na verdade, acho que foi o único dos que sobreviveu por todo esse tempo, tá? Sibutramina já teve bastante efeito colateral, cardíaco, neurológico. Muita gente não tolera ou não tolerava a sibutramina. A fórmula sofreu algumas adaptações, ela realmente se modernizou, como graças a Deus tudo no nosso mundo, não é? E ela tá muito mais tolerável hoje em dia, tá bom? É claro que eu não posso garantir que não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, como a questão da dor de cabeça, da insônia, da alteração do humor, a boca seca, o intestino preso, são efeitos colaterais que podem acontecer. Agora, a nossa vida muda tanto, né? Pode ser que num momento esses efeitos colaterais aconteciam e agora, por conta de idade e outros hábitos, isso não acontece mais. Tá bom? A gente só tem que tomar cuidado com ela em hipertensos, ou seja, pacientes que já têm a pressão alta de base, porque pode causar realmente pode causar o aumento da pressão. E não é uma medicação assim como o Saxenda, que você tem que tentar chegar na maior dose, não. A menor dose efetiva é melhor, tá? Então, uma vez que a pessoa tá perdendo peso, que ele tá causando o efeito de inibir o apetite, que ele tem que causar a menor dose efetiva, é melhor, porque quanto maior a dose, mais os efeitos colaterais, tá? Olha só, a Fabiana teve ótimos resultados e nunca teve nenhum efeito colateral. A Sueli também já tomou. Então, olha como eu falei para vocês, que é uma medicação bastante conhecida, certo? E aí varia. Sueli, você teve efeitos colaterais já que você já tomou? A Fabiana teve resultado muito legal. Mais uma vez, receita controlada, tá bom? Sempre prescrito por um médico. Legal. Que mais? E existiu muitas coisas que não existem mais, como por exemplo anfepramona. Anfepramona estimulava muito o metabolismo. Nossa, seria uma droga maravilhosa para quem tem um metabolismo mais lento. Mas não existe mais, ele foi proibido e era terminantemente proibido misturar com álcool, porque realmente a nível do sistema nervoso central dava efeitos muito perigosos. A Sueli teve intestino preso com a sibutramina. Bom, controlar com água, fibras, frutas, né? E eventualmente algum laxante por algum período bastante pequeno, porque laxante também não é uma boa medicação, porque depois o intestino fica mais preguiçoso ainda. Acho que foi um dos menores efeitos colaterais que poderia ter acontecido, né, Sueli? Muito bem. Uma medicação que eu gosto demais, vou falar para vocês qual que é, mas ela está em falta. Eu desejo que pós-pandemia essa medicação volte ao mercado, porque é uma medicação bastante segura, tá? Usado para tratar déficit de atenção e hiperatividade em crianças, inclusive, para vocês verem o quanto que ele é seguro, e para tratar compulsão alimentar. Então, aqui no Brasil, essa medicação é o único medicamento aprovado pela Anvisa para tratar compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é como nós estamos passando esses dias, uma vontade a mais de comer, aí vai lá na geladeira, come, quando vem fala assim, ixi, comi mais do que eu deveria. Não, compulsão alimentar realmente é uma doença, é uma patologia, na qual a pessoa come absurdamente, sem controle e sem noção, tá? Existem critérios. Nós passamos
por períodos de maior compulsão alimentar, mas não é essa compulsão patológica. Mas a gente pode extrapolar e usar por algum período determinado, mas até com segurança, porque ela realmente age a nível de sistema nervoso central, aumentando a sensação de saciedade, diminuindo a vontade, a fome de comer as coisas, e ainda pode ser que te deixe mais atento, mais ligado, porque realmente ela é para tratar o déficit de atenção, que é o Venvanse, tá? O Venvanse, o princípio ativo dele é derivado da anfetamina, da anfepramona, que eu falei para vocês lá que não existe mais. Então não é a mesma coisa, mas ele é um derivado, tá? O Venvanse então é muito legal. Existem 3 dosagens do Venvanse, tem o 30, o 50 e o 70, tá? Crianças podem usar 30 ou meia dose do de 30 com segurança. Então eu começo para os meus pacientes adultos, quando eu vejo a indicação, com 30, para vocês verem como é seguro. E aí, se necessário, a gente aumenta para 50, dificilmente vamos precisar aumentar para 70, tá bom? Efeito colateral dele mais como um boca seca, mas também não é todo mundo que sente isso, tá bom? Então ele é muito legal para compulsão alimentar. Agora, se a pessoa já tem alguma questão neurológica de base, como bipolar, algum quadro maníaco, psicótico, uma agressividade muito grande, pode piorar. Então também não é para todo mundo que a gente passa, tá bom? Que mais que eu tenho aqui para vocês? Bom, como eu falei, a anfepramona, Femproporex foi proibido, não temos mais essa medicação. Orlistat, vocês conhecem Orlistat Xenical? Por um nome ou por outro, eu tenho certeza que muita gente conhece. Também é uma medicação antiga. Ele age a nível de intestino, fazendo com que você libere gordura através do intestino. Então é uma medicação um pouquinho complicada. Por quê? Porque você está tomando o Orlistat e vai comer uma pizza, vai dar ruim. Você vai ter diarreia. Mas é uma diarreia muito tensa. Algum de vocês que tá aí conhece o Orlistat, já passou por isso? Porque é vergonhoso, tá? Não dá para segurar. Então, o que eu falo para os pacientes? Primeiro ponto, não é para você ter uma alimentação gordurosa, principalmente com essas gorduras do mal aí, né? Um hambúrguer, uma pizza, um bolo muito gorduroso. Agora, se você vai em um evento familiar, se você vai sair, se você tem alguma programação especial, não tome o Orlistat nesse horário, porque senão vai dar ruim, tá bom? Muita gente, não, graças a Deus, meus pacientes, eu sempre aviso, nunca passaram por isso, mas conheço relatos de que passaram vergonha, realmente aonde estava tiveram a diarreia, porque realmente a gordura é totalmente eliminada através do intestino. Ó, a Regina me mandou um sim, então a Regina, eu acho que conhece o Orlistat Xenical, tá bom? 1/3 de toda a gordura que você ingere na alimentação é eliminada. Isso é bastante, tá bom? É uma medicação segura, não é uma medicação que tem efeitos colaterais, a não ser esta atenção. Então, se você está em uma alimentação regrada, é legal até associar ele com uma terapia para ajudar a perda de peso, assim você vai eliminando a gordura nas fezes aos poucos. Agora, se você está comendo um monte de gordura, um monte de besteira, vai passar vergonha, certo? Medicamentos que agem também para controlar a ansiedade, como sertralina, fluoxetina, são muito usados. Por quê? Porque realmente tem muita gente que quando está ansioso, come por conta da ansiedade, então tem aquela necessidade de ficar mastigando, comendo o tempo todo. Então a associação de ansiolíticos como a fluoxetina é bastante efetiva também no processo da perda de peso, se a pessoa tem essa indicação, se a pessoa tem este problema, tá bom? Não é tudo que nós temos aqui no Brasil. Existe uma medicação muito conhecida, muito famosa lá nos Estados Unidos, que se chama Contrave. Contrave é a mistura de 2 medicamentos, de 2 princípios ativos. A bupropiona e o naltrexone, tá? Vamos lá. Talvez vocês conheçam a bupropiona. Quem conhece a bupropiona é principalmente quem tem alguma noção de cigarro, de terapia antitabagismo, porque a bupropiona é muito usada para este fim.
ela diminui aquela busca pelo vício. E esse vício pode ser o que for. Pode ser álcool, drogas, cigarro, comida, doces, tá? E muitas vezes você não consegue controlar, vai lá e quando viu, já fez. Então ela diminui essa necessidade da busca. Então é uma terapia muito conhecida para parar de fumar. Praticamente 100% das pessoas que entram numa terapia de tabagismo, de controle de tabagismo, fazem uso da bupropiona. E aí ela pode ser usada também na terapia para emagrecimento, tá? A gente contraindica se tem uma ansiedade muito severa, se tem crise convulsiva, mas principalmente quando a gente faz essa associação com o naltrexone, que diminui a fome bastante. Então é uma das principais terapias que existe lá nos Estados Unidos, essa associação, o Contrave, tá bom? Essa associação permite que a terapia seja mais efetiva a longo prazo. Por quê? Porque a bupropiona sozinha, depois de 4, 5, 6 semanas, ela perde um pouco a efetividade. A associação faz com que ela fique efetiva a longo prazo. E aí, o que a gente faz? Copia a fórmula. Como não tem Contrave aqui no Brasil, a gente copia a fórmula e manda fazendo a manipulação. A gente tem os dois componentes separados, a gente usa a manipulação e faz o Contrave brasileiro, tá bom? Muito legal também, tem tido um efeito muito legal, principalmente nesse momento de pandemia, de coronavírus, o pessoal tá tudo muito ansioso, é medicação controlada, também carbonada, mas dá um efeito legal. E a gente pode associar também a bupropiona com outros princípios ativos, por exemplo, topiramato. A gente pode associar a bupropiona com topiramato. Topiramato é uma medicação utilizada para tratamento de cefaleia, de enxaqueca, tá bom? Mas pode gerar um efeito colateral indesejado. Então tem algumas pessoas com o uso do topiramato que tem tipo uns apagões de memória. Então tá vivendo sua vida normal, de repente tipo, dá uma parada, dá uma dormida meio que acordada assim, ó. Fica parado, tem uns apagões, aí depois volta. Já pensou? Dependendo no ambiente de trabalho, às vezes isso pode atrapalhar, né? Já pensou se está no meio de uma reunião importante? Então também tem efeitos colaterais, não é recomendado para todo mundo, tá bom? Muito bem. Que mais que nós temos aqui? E aí eu acho que de medicação a gente tem isso. A Sueli me perguntou aí de algum medicamento que eu não sei qual que foi porque já passou. Zetron, eu não sei o que é Zetron. Eu preciso que você me fale o princípio ativo dele, porque certamente esse daí é um nome comercial. E de nome comercial a gente tem uma infinidade, é impossível acompanhar todos. Vê na caixinha dele, não sei se você toma ele ou se você escutou falar, vê na caixinha dele e me fala qual que é o princípio ativo dele, tá bom? Fabiana também já tomou fluoxetina, olha aí, o pessoal meio que se identificando com essas terapias que eu vou falando, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais algum comentário, mais alguém dividiu alguma coisa. Já tomou topiramato por conta da enxaqueca, né, Fabi? Nunca teve apagão? Que bom, que bom. Esses dias eu fui passar para um paciente, perguntei se ele conhecia, ele falou assim, não, com topiramato eu não posso, porque me dá uns apagões, me prejudica no trabalho. Então isso é até que relativamente comum, moderava o apetite, com certeza. Toma para ansiedade. Vamos lá, Sueli, me fala depois então qual que é o nome desse princípio ativo dessa medicação, tá bom? Bom, e aí a gente tem alguns suplementos. O que eu acho da anfepramona? Pô, eu acho a anfepramona legal, tá? Mas a gente não tem mais. Então, o que eu não recomendo nunca é conseguir a medicação por vias ilícitas, por via mercado negro, porque isso é muito comum conseguir, tá bom? Consegue mesmo, mas não é medicação vinda de fontes confiáveis. Se não é medicação vinda de fontes confiáveis, você confia o que está dentro daquela cápsula? Quem produziu aquilo? Você vai colocar dentro do seu organismo uma medicação que você nem sabe se ela é pura, aquilo que está escrito na embalagem. Ou se aquilo tem algumas coisas, algum diurético, alguma coisa lá para soltar o intestino e mais um tanto de farinha. Ou se aquilo tem essa dose, só que não pura, que pode gerar efeitos colaterais ainda piores.
Então, anfepramona, eu não tenho conhecimento de que nós temos ela liberada, tá? Qualquer coisa você... Parece que a Anvisa liberou? Não sei, vamos ver. Para farmácia de manipulação, preciso ver, tá? Não é uma droga que eu tenho trabalhado com ela. Depois eu vou até dar uma olhada então, Larissa. É bom que você tá me falando. Mas assim, se tem na manipulação, legal, sem problema nenhum, tá? Eu gosto, ele é anorexígeno, você pode usar ele como terapia, monoterapia, ou como terapia combinada com alguma outra droga. A gente sempre vai também começando com ele doses fracionadas, começando com 50, passando para 100, para 150, se for necessário, tá bom? Tem poucos efeitos colaterais, mas assim, não pode misturar com álcool, em hipótese nenhuma, não pode. E eu acredito que ele deve ter vindo controlado, mesmo na farmácia de manipulação, eu acho que não dá para comprar ele assim, simplesmente chegar lá e comprar. Ele deve estar com algum tipo de controle, mas eu vou dar uma olhada, Larissa, depois você pode até me perguntar por aqui de novo, porque é uma medicação muito legal, muito boa mesmo, tá? Que mais? Cloridrato de bupropiona, pronto, estávamos falando agora da bupropiona, tá bom? Então, é isso que a gente está falando, para ansiedade mesmo, reduz o apetite, a necessidade da busca. Então, o único que você viu que fez efeito mesmo foi a anfepramona. Ele estimula demais o metabolismo, Larissa, é muito legal, tá? Ele diminui, ele tem dupla ação, ele estimula a noradrenalina, então ele aumenta a lipólise, a quebra da gordura, tá? Diminui o apetite e ainda mexe com o metabolismo. É uma medicação bem legal, mas tem que tomar cuidado, tem que ser feito com uso controlado e com prescrição médica e longe de álcool, tá? Pois é, olha aí, alguém tá comentando aí que o pessoal sabe o nome de um monte de remédio, não sabe nenhum. Melhor não saber, né? Porque quem sabe o nome de um monte de remédio porque já tomou um monte de remédio, então é melhor não saber o nome de nenhum. Bom, e aí a gente tem alguns suplementos que aí eles são tanto da parte médica, como acredito que muitos deles nutricionistas também podem prescrever, como picolinato de cromo, que melhora a sensibilidade à insulina e pode ser útil em reduzir o apetite. Glucomannan, também a mesma coisa, melhora a sensibilidade à insulina, pode ser útil em reduzir o apetite. Fasiolamina, inibe a amilase, então diminui a digestão, principalmente de amido. A Slendesta diminui um pouquinho a vontade de comer carboidratos. A Garcinia cambogia, também a ação lipolítica, então dá uma quebrada na lipólise, dá uma sensação maior de saciedade. Nós temos derivados de laranja amarga, laranja vermelha, que tem um efeito também lipolítico, ou seja, quebra da lipólise, dos lipídios, da gordura, das células de gordura, acelera o metabolismo, pode promover um maior gasto de calorias, então, tá? Então, laranja vermelha, laranja amarga. Tem o Slim Carb. O Slim Carb inibe a ação das enzimas digestivas, retarda a absorção do carboidrato, a absorção de glicose. Então, agora eu tô falando para vocês mais da parte de fitoterapia, tá? Que também são muito efetivas. Então, tem muita gente que tem efeitos colaterais com muitos desses medicamentos que eu falei para vocês. A fitoterapia ajuda. Na verdade, como até eu gosto de começar com os pacientes, a não ser que seja um caso de um obeso muito grave, né? Mas um caso de um sobrepeso, ou alguém numa primeira consulta que eu ainda tô conhecendo, tal. Muitas vezes eu começo com a fitoterapia, eu vejo como que essa pessoa fica e às vezes a gente pode parar por aí. Eu nem preciso mais passar outros tipos de medicamentos, tá? Às vezes, se não dá certo ou o efeito não é tão efetivo, aí a gente pode lançar a mão dos medicamentos. Tem também o Wasabi Gene. O Wasabi Gene é mais recente,
ele faz uma modulação gênica da obesidade. Então ele vai lá nos genes da obesidade e ele dá uma trabalhada nos genes da obesidade. Tem o FitGen. FitGen veio com uma proposta muito legal de aumentar a queima de calorias, mesmo sem exercício físico, quer dizer, é para fazer exercício físico, né? Mas aí ele vem com uma proposta bacana de aumentar a queima, o gasto calórico. O colbo é uma plantinha que é doce, é conhecido como doce que emagrece, então você consome o colbo, diminui a vontade, a necessidade de comer doce, tá? Folha negra, capsiate e bioperine, que são pimentinhas concentradas, a gente pode usar isso daí também. 5-HTP, lá semelhante à ação da fluoxetina, da sertralina, mas em quantidade mais moderada, o efeito dele estimula a produção de serotonina, maior sensação de bem-estar, menor ansiedade, necessidade de ficar comendo, tá bom? A gente tem alguns indutores da plenitude gástrica, então aumentam a sensação de estômago cheio, ou seja, por consequência acaba diminuindo a fome, tá? Como goma agar, a carboximetilcelulose. Então a gente normalmente não trabalhamos nunca com monoterapia. Pega cada um que age, quando a gente fala nessa suplementação, cada um age num local diferente e a gente faz um mix, faz um pupurri e aí receita isso daí para o paciente, tá bom? Claro, escutando a necessidade do paciente, vendo se a questão do paciente é mais fome, é mais necessidade de ficar beliscando, é mais ansiedade, tem uma questão mais intestinal, e aí a gente vai brincando, porque também não é uma fórmula mágica, né? Então cada um age de uma maneira, com um tipo diferente de medicação, algumas coisas dão certo, outras não dão muito certo, e aí por isso que o acompanhamento é importante, que eu falo para os pacientes, tá bom? Seja com a Josiane ou com qualquer outro profissional médico, uma vez que você começou aqui, não abandone o seu tratamento, continue, porque a sua saúde ela é prioridade. E mesmo que você precisar tomar alguma medicação para controle, diminuir ou manutenção de peso, vamos colocar na balança, né? Você em sobrepeso ou em obesidade, qual que é o nível de limitação de problemas, de doenças que você está sujeito frente a uma medicação que você vai tomar? Então coloca isso na balança e vê o que é o mais importante, o que pesa mais para você e de que lado que você quer ficar, tá bom? Como é que estamos de tempo? Ih, acabou, passou. Vamos lá. Desculpa, quando eu entrei a live você já estava falando. Você é médica? Prescreve anfepramona? Larissa, preciso ver com a farmácia de manipulação, tá? Eu trabalho com algumas farmácias de manipulação, eu preciso ver se elas estão trabalhando com a anfepramona. Eu sou médica, sim, sou médica nutróloga, sou médica do esporte e trabalho muito com emagrecimento no consultório, tá? Eu prescrevo medicamentos para o emagrecimento, claro, uma vez que o paciente precisa, uma vez que o paciente não tem nenhuma contraindicação e que eu vejo que é necessário. Nada é imposto, nem o paciente impõe para mim, nem eu imponho para o paciente. Então, na nossa conversa, a gente chega num acordo. Tem gente que vem no consultório querendo tomar medicação, mas não tem indicação nenhuma de tomar medicação, então eu vou ter uma conversa esclarecedora com essa pessoa. Tem gente que chega no consultório não querendo tomar medicação e precisando tomar a medicação. Então, eu também não vou impor. Mais uma vez eu vou ter uma conversa, eu vou explicar. Às vezes eu dou a chance, 1, 2, 3 consultas dessa pessoa tentar sem a medicação e aí ela vai vendo realmente da necessidade de fazer uso de medicação, aos poucos ela vai aceitando, tá bom? Então a gente faz um trabalho em conjunto. Ah, Nádia, obrigada, terminar a live com você falando que eu sou uma excelente médica, minha querida. Que saudades que eu tô de você. Obrigada pelo elogio, tá bom? Muito bem. Bom, algum óleo essencial é indicado? Olha, nós temos terapias incríveis com óleo essencial, mas eu não sou especialista nisso, não. Eu já conversei com pessoas que são especialistas nisso e a gente vê realmente bastante efeito positivo no uso de óleos essenciais.
seja para vários efeitos, né? Efeitos calmantes, relaxantes, dores, inclusive alguns dessas mais apetite, mas eu não tenho como indicar óleo essencial porque eu não sou uma especialista nisso. Aí teria que conversar com quem realmente entende dessa área, tá bom? Amanhã nós podemos conversar mais sobre isso, tá bom? Então amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre esse assunto. Vocês que estão aqui hoje comigo, venham de novo amanhã. O que surgir de dúvida, o que passou aí que eu não respondi, tragam para mim que amanhã a gente conversa mais sobre obesidade, terapias de emagrecimento e a gente bate um papo gostoso. Boa noite para vocês, bom descanso. Tem o número do meu WhatsApp no feed de notícias, tá bom, Larissa? Se você quiser tirar alguma dúvida. E para quem quiser ficar participando da minha lista de transmissão, recebe sempre comunicados, ideias, enfim, receitas, promoções. Entra lá no número do WhatsApp que está no feed de notícias para participar da minha lista de transmissão. Pode chamar por lá. Boa noite.